Lidas com imensas nódoas e sentes que, apesar de já teres experimentado várias dicas da internet, sentes que as tuas nódoas parece que fazem parte ali de um apocalipse porque elas nunca saem. Neste vídeo eu vou partilhar contigo algumas dicas infalíveis para a remoção de nódoas que eu partilho nas minhas formações de empregadas domésticas e que vão fazer uma imensa diferença aí na lavagem da tua roupa. Se tu ainda não me conheces, olá, o meu nome é Marta, eu sou Personal Organizer e formadora certificada e ensino-te como é que tu podes organizar, limpar e gerir a tua casa para teres uma vida muito mais simplificada. Se caíste aqui de paraquedas, clica aqui em baixo, garanto que subscreves o canal e que ativas o sininho para não perderes nenhum vídeo. As nódoas são sem dúvida um quebra-cabeças e hoje eu vou partilhar contigo algumas dicas que fazem muita diferença e que eu tenho a certeza que tu, se começares a aplicar, vais ver uma enorme diferença nas tuas nódoas aí em casa. Mas antes de nós irmos para aí, vai aqui em baixo aos comentários e diz-me qual é que é aquela nódoa de roupa que tu já tentaste remover e que não sai de forma nenhuma. Eu vou deixar-te a minha sugestão. Em primeiro lugar, entender que as nódoas elas são uma ciência e que não só o tipo de nódoa, ou seja, as componentes que estão no interior da nódoa, como também os próprios tecidos, as próprias fibras do teu tecido, da tua peça de roupa, elas quando entram em contacto uma com a outra, elas vão sim ter aqui uma reação. E quando nós começamos a acrescentar produtos e vinagres e bicarbonatos e detergentes de louça e tira-nódoas, nós vamos estar a alterar essa composição. Por isso, uma das coisas que eu quero que tu entendas é que muitas vezes há nódoas que elas simplesmente não vão sair, ou porque é uma nódoa que já foi feita há muito tempo e tu não conseguiste tratar dela o mais rápido possível, ou porque tu já fizeste aí algumas misturas e isso foi afetando a composição da nódoa e consequentemente a forma de remover a nódoa, ou até mesmo porque simplesmente aquela nódoa no tecido em que foi feito não vai sair. E isto é uma das coisas que tu tens mesmo que entender, que às vezes é uma batalha que não dá. Às vezes é uma batalha que mais vale deixar a peça ir e não tentar. Porque às vezes há mesmo nódoas e há mesmo estratégias de tentar remover nódoas que vão torná-las cada vez mais difíceis de remover e vão inclusive até mesmo acabar por danificar de forma permanente a peça. Por isso, regra número 1 das nódoas é entender que às vezes há nódoas que simplesmente não vão sair e que não vale a pena andar a experimentar imensas coisas, principalmente depois de já teres testado várias coisas, porque a composição da própria nódoa já foi alterada e vai ser muito complicado removê-la. Isto leva-me ao segundo ponto, que é evitar fazer misturas de produtos para remoção de nódoas. E quando eu falo em misturas de produtos, é principalmente produtos que tenham uma composição muito mais ácida. Eu sei que uma das coisas que muita gente gosta de partilhar na internet é que o vinagre de limpeza é incrível para a remoção de nódoas. E isso é mentira. Nem sempre o vinagre de limpeza é ideal para a remoção de nódoas. Muitas vezes ele vai afetar a composição porque ele tem uma acidez muito mais intensiva e isso vai depois prejudicar qualquer outro produto que tu vais acrescentar ou vais colocar nessa própria nódoa. Eu sou da opinião que hoje no mercado nós temos múltiplos tiranódoas em spray que têm uma capacidade ótima de remoção de nódoas. Eu vou deixar aqui algumas sugestões que eu já tive já fiz vários testes, já tive várias clientes que me deram um feedback muito positivo e eu própria tenho um feedback muito positivo e vou-te deixar aqui 3 sugestões que estou hoje muito satisfeita. A primeira delas é o spray tira-nódoas da Neoblanc. Eu vou deixar fotos aqui de lado para vocês irem tendo aqui a noção de alguns destes produtos. O primeiro deles é o spray tira-nódoas da Neoblanc. Eu tenho um vídeo que ele é bem antigo, foi o primeiro vídeo que eu publiquei aqui no canal e continua super atualizado porque continua a ser um dos meus detergentes de nódoas favoritos. Em segundo lugar é o tira-nódoas do Mercadona. Eu sei que muita gente adora este tira-nódoas e sem dúvida que ele tem aqui uma composição muito interessante e ajuda aqui a remover uma série de nódoas. E em terceiro lugar é um tira-nódoas da Inokem. O tira-nódoas da Inokem eu vou acrescentá-lo aqui nesta lista porque ele já me deu aqui
um feedback muito positivo, o próprio tiranódulos a remover vários tipos de nódulos, sendo que aquilo que eu considero que ele é incrível a remover é tudo aquilo que são nódulos produzidas através de manchas de comida ou até mesmo fluidos, porque ele tem enzimas, ou seja, faz com que tu consigas utilizar aqui as enzimas e elas entram em contacto com a própria nódoa e ajuda a remover de uma forma muito mais fácil. Principalmente tudo o que tem a ver aqui com manchas de comida, manchas de bebidas, café, óleos e principalmente manchas de fluidos corporais. O suor, às vezes aquelas manchas de suor que ficam aqui nas golas, que ficam debaixo das axilas, etc. Ele funciona muito bem porque é um tiranódulos enzimático. Mas estes três são aqueles que estão constantemente no meu top de remoção de nódulos e que são fáceis de utilizar. O da Inocamp, apesar dele vir numa embalagem, ele pode ser numa embalagem com doseador, vocês podem colocá-lo numa garrafa, num borrifador em spray, da mesma forma que os outros vêm, e fica muito mais fácil. Claro que vão existir determinadas nódulos que precisam de um tipo de tiranódulos específico, no entanto, ter um borrifador com um tiranódulos em spray ajuda muito a remover ali aquela primeira camada da nódoa, que muitas vezes é aquela que fica depois presa na própria nódoa e que faz com que vocês não a consigam remover tão facilmente. Ainda entrando aqui neste segundo ponto de fazer as misturas, eu sou da opinião que existem algumas misturas que funcionam muito bem para remover alguns tipos de nódulos, como é o caso de utilizar água oxigenada para remover manchas de sangue. No entanto, ter um produto que seja já um tiranódulos formulado para vários tipos de nódulos vai sim ajudar-te a que tu não tenhas que andar na internet a pesquisar, a que tu não cometas erros e a que tu não tenhas que andar a fazer misturas e alterar a composição da tua nódoa. Ponto número 3 tem a ver aqui com este mesmo tiranódulos em spray, que é ter esta garrafa, este pulverizador próximo do local onde tu fazes o pré-tratamento das tuas nódoas. Quer seja na tua lavandaria, quer seja numa banquinha que tu tenhas na lavandaria, quer seja até mesmo no próprio cesto da roupa suja. Eu que costumo tê-lo próximo do cesto de roupa suja, apesar de que eu já partilhei por aqui que eu não lido com muitas nódoas muito intensivas, às vezes uma mancha de comida, etc. Mas de todo, não lidamos de todo com manchas muito intensivas, mas é muito positivo ter este spray próximo do cesto da roupa suja, porque se vier alguma peça com uma mancha mais intensiva, vocês podem simplesmente pulverizar na nódoa, colocar esse produto, colocar essa peça dentro do cesto da roupa e mesmo que vocês não a vão lavar já, ele vai permitindo que, ele vai atuando ali na nódoa, ou seja, esse produto vai atuando na nódoa e faz com que a nódoa não vá secando na peça. Antes de avançarmos para o próximo ponto, dizer-te que eu sei que as nódoas são mesmo um quebra-cabeças e por isso mesmo é que eu incluí dentro do Guia Prática da Casa Organizada um capítulo só sobre lavandaria, onde eu te deixo lá algumas sugestões de produtos de lavandaria, além de um guia de etiquetas da lavandaria e também um guia tira-nódoas. Este é sem dúvida aqui um primeiro passo para tu começares a organizar e gerir melhor a tua casa, e se tu utilizares este cupom que eu deixei aqui em baixo tens acesso a 10% de desconto na compra do teu Guia Prático da Casa Organizada. Clica aqui em baixo para saber mais. Isto leva-me ao ponto número 4, que é tratar da nódoa o mais rápido possível. E eu sei que isto é um bocadinho difícil porque às vezes nós estamos fora de casa, às vezes aconteceu na escola dos miúdos e eles vieram cheios de nódoas e é muito complicado tratar da nódoa logo que ela acontece, mas principalmente se existirem nódoas aí que chegam até casa, evita não fazer nada e colocá-las só no cesto da roupa suja. Por isso é que ter um spray tira-nódoas à beira do cesto da roupa suja ajuda muito a fazer aqui este pré-tratamento. Mesmo que a peça não seja logo lavada, vai evitar que a nódoa fique ali a remoer no tecido, como eu costumo dizer, mas isto vai ajudar muito aqui a conseguir que a nódoa não seja tão intensa quando for diretamente para a máquina. Ponto número 5. Para aquelas nódoas que são mesmo muito intensivas, fazer uma pré-lavagem numa bacia com água quente e algum aditivo de lavagem
antes de colocar a peça na máquina. Não é deixar ali a peça só de molho durante não sei quantas horas, não, é mesmo colocar a peça em água quente com um aditivo de lavagem, já vamos falar disso aqui no ponto 6, com um aditivo de lavagem e colocar essa peça de molho um bocadinho, 1 hora, máximo 2 horas e depois sim esfregar a peça. Esfregar de uma forma leve, não intensiva como se fosse acabar o mundo, porque isso pode também danificar o tecido, mas o nosso objetivo é só libertar ali as moléculas da nódoa das moléculas do tecido, ou seja, das fibras do tecido. Esse é o nosso objetivo. E depois ela vai fazer a lavagem normal dentro da máquina e nós podemos também colocar o aditivo de lavagem na máquina. Isto leva-me ao ponto número 6, que tem a ver com os aditivos de lavagem. Eu sou da opinião que se tu lidas com muitas nódoas aí em casa, deves sempre ter um aditivo de lavagem que tu acrescentas quando fazes a limpeza da tua roupa. Por mais que o detergente seja de boa qualidade, e eu tenho um vídeo onde eu falo dos meus detergentes favoritos, que são aqueles que têm uma ótima, não só uma ótima qualidade de preço, mas uma ótima qualidade também, são mesmo detergentes de boa qualidade e que ajudam muito na remoção da maioria das nódoas. Mesmo que o detergente seja de boa qualidade, é muito importante ter aqui um aditivo. O que é que pode ser um aditivo? Pode ser, por exemplo, um percarbonato de sódio, pode ser, por exemplo, um Vanish, pode ser, por exemplo, qualquer um destes produtos, equivalentes a estes produtos que estejam no supermercado. Hoje a maioria das marcas de supermercado, a maioria das marcas brancas já tem um equivalente ao Vanish, que é um produto que possa ser adicionado na lavagem que vai ajudar aqui a remover as nódoas. Estes produtos, eles são isso mesmo, são um aditivo de lavagem, dão aqui um boost na lavagem. Em inglês eles chamam-se exatamente isso, chamam-se boosters, ou seja, eles vão ajudar, vão trabalhar em conjunto com o detergente da roupa para ajudar a fazer uma limpeza, uma desinfecção e uma própria remoção das nódoas mais eficaz. Ponto número 7, e este acaba por ser aqui não só uma estratégia, mas principalmente um erro que a maioria das pessoas comete. E ele tem a ver com a quantidade de tempo que se deixa uma peça de molho. Evitar deixar a peça de molho mais do que 2 horas, especialmente se a peça precisar de água quente. Porque aquilo que acaba por acontecer é que se nós colocarmos, e agora vou dar aqui o exemplo do percarbonato de sódio, se nós colocarmos uma t-shirt branca com manchas amareladas, depois dela ter sido pré-tratada, depois dela ter sido pré-tratada com um tira-nódoas enzimático, por exemplo, depois dela ter sido colocada de molho, ela precisa de ter água quente, porque o percarbonato ele precisa de água quente para atuar. Por isso, quando eu vou deixando ficar ali a peça durante horas e horas e a água começa a ficar enregolada, é super importante que eu vá fazendo a troca e colocando novamente água quente. Ou então eu só coloco ali durante 1 horinha, está feito, e coloco a lavar na máquina com o aditivo, novamente com o percarbonato na máquina. Porque isto vai fazer com que haja uma temperatura constante, em vez de eu deixar ali a peça ao ar e vento, à espera que a nódoa saia com o milagre do Espírito Santo. Próxima estratégia tem a ver com fazer uma nova pré-lavagem no caso de a nódoa não ter saído. Isto é super normal, especialmente se for uma nódoa mais intensa, se for uma nódoa que tenha sido feita há mais tempo. É super normal nós fazermos todos estes passos, pré-tratarmos, fazermos uma lavagem e depois quando ela sai da máquina ela efetivamente ainda tem algum tipo de manchas. Repetir o processo, não fazer algo muito intensivo, não ir lá esfregar intensivamente, mas é repetir o processo, porque às vezes a nódoa é mesmo muito intensa e é preciso mesmo repetir o processo. Para a maioria das nódoas de fluidos, por exemplo, como é o caso de nódoas de suor nas axilas, aquelas nódoas amareladas, nódoas aqui que acontecem às vezes nas camisas, na parte de trás do pescoço, elas são nódoas que saem bem com estes passos, ou seja, utilizar um tira-nódoas enzimático que ajuda ali a quebrar as moléculas da nódoa do tecido, das fibras do tecido, depois colocar efetivamente a peça de molho em percarbonato, se for aqui uma peça mesmo que esteja muito amarelada, e depois colocar a lavar na máquina com detergente de boa qualidade e com mais um bocadinho de percarbonato de sódio. Se mesmo assim, quando ela sair da lavagem, ela ainda continuar com manchas,
repetir o processo, porque muitas vezes está muito encrustado. Muitas vezes não são manchas que aconteceram naquela semana, que aconteceram naquele mês, são manchas já muito antigas, já foram utilizados outros produtos e então às vezes a própria nódoa, como eu disse no início do vídeo, ela já foi sendo alterada, a composição da nódoa já foi sendo alterada e nós precisamos de testar e lavar um bocadinho mais intensivamente. E por fim, a última estratégia é mesmo muito importante, que é evitar engomar a peça se a nódoa persistir. Se depois de tu teres tirado da máquina, colocaste a estender, a peça secou e quando tu vais para engomar a peça, tu notas que ainda tem lá uma mancha, antes de tu engomares a peça, volta a colocar e a repetir aqui o processo de lavagem, porque a partir do momento em que é aplicado um calor excessivo, principalmente aqui do ferro, isso vai fazer com que a nódoa fique presa nas próprias fibras do tecido e vai ser muitíssimo mais complicado removê-la a longo prazo. As nódoas, elas são mesmo uma ciência e não tem a ver com as coisas que nós lá colocamos para as remover, tem sim a ver com ser paciente e com ir testando sem fazer misturas muito intensivas e entender que existem nódoas que não vão ser removidas, não vai ser possível removê-las e principalmente quando existiram muitas misturas já é muito complicado conseguir remover a nódoa. Utiliza o básico, experimenta um tira-nódoas em spray que consiga remover a maioria das nódoas, faz aqui uma lavagem com detergentes de boa qualidade e utiliza aditivos de lavagem. Isso por si só já vai ajudar aqui a conseguires lidar e conseguires aqui desconstruir a maioria das nódoas. Espero que tenhas gostado deste vídeo, um grande beijinho e até ao próximo vídeo!